o Betão, que é coach esportivo, né? A gente vai falar de coach, né? De coaching esportivo. O coach Betão, que foi jogador de basquete, treinador, e agora está numa nova função que vai ganhando espaço no mercado empresarial e vai ganhando espaço também, por que não, no esporte. É isso mesmo, Betão. Boa tarde para você. Boa tarde, Fred, Fernando, Wendel. É isso mesmo, o coach esportivo está ajudando muitos atletas de alta performance a entender melhor a rotina, a força mental, tudo que envolve para ter sucesso, para alcançar metas, objetivos e também não se sabotar dentro da modalidade. Legal. Eu acredito que atleta, né, é atleta, então tem as dúvidas, tem pontos que precisam ser trabalhados, tanto em grupo quanto individualmente, e o coaching está aí para isso. A gente viu essa semana uma notícia que o Sheik está fazendo o processo de coaching, né, já com uma profissional que já estava na Ponte Preta na temporada passada, e ele continua fazendo esse trabalho agora individualmente. Está começando a aparecer os resultados aí, né? Muita gente falando que ele está mais magro, que ele está mais motivado, isso tudo. E é por aí. Eu acho que o processo tem uma metodologia muito poderosa e tem tudo a agregar, seja no futebol ou qualquer modalidade. Lógico que o mundo do futebol tem aquela mística que é um mundo mais fechado, mas a gente precisa quebrar isso, porque o atleta ele sofre uma influência muito grande, uma pressão muito grande e passa por situações que são bem peculiares, e a gente trabalhando isso tanto no engajamento do grupo com as propostas do clube, quanto individualmente com o objetivo pessoal do profissional atleta, aonde ele quer chegar, o que ele quer fazer e como ele quer, o que ele quer atingir nessa temporada e para o futuro. Mas você sente que nas outras modalidades tem um acesso mais fácil para o trabalho de coach neste momento, Betão? Sim. O futebol eu não sei, é difícil para chegar. Às vezes eu não sei se são muitos empresários, os diretores, eu não sei, o caminho é mais complicado. Mas a gente tem que batalhar, a gente tem que mostrar o trabalho, a eficiência do trabalho. E eu acredito também que os jogadores agora divulgando que estão fazendo o trabalho de coach, acho que isso é o mais importante, porque o feedback deles vai abrir a cabeça de todo mundo para esse trabalho. Bacana. Betão, quero que você fale do seu trabalho. Quando o atleta te procura, é claro que a partir do momento que você trabalhou com um atleta, tem muito boca a boca, né? Olha, eu conheci um coach, esse cara é legal, faz com ele, procura ele lá. A maioria das vezes o atleta já procura porque tá com um pepino aí na cabeça, tá meio não sabendo o rumo da carreira, tá meio complicado, ou realmente é um cara que tá pensando lá na frente a importância de ter um trabalho de um coach para você ter uma carreira sólida numa sequência. Como que é o perfil do atleta que te procura? Fred, acontece de tudo. Tem atleta que não está no momento legal, né, e começa a buscar alguma coisa para ajuda, como ajuda, e cai no YouTube, cai em algum site, põe lá no Google, busca e vê o coach esportivo, né, acaba vendo o trabalho do profissional, se identifica com o que o profissional está falando e aí procura o contato. E tem também atletas que estão num nível legal, só que eles querem se manter nesse nível, né, que às vezes é mais complicado porque tem muito mais influências negativas quando você alcança um nível legal. Então eles querem ter estratégias para se manter nesse nível e qual é o próximo passo a ser dado. Então, eu tenho atletas que me procuraram para querem renovar o contrato numa equipe lá na Europa, que é um grande clube, e ele quer renovar, quer estar confiante, quer estar motivado, quer ter estratégia, e isso está acontecendo. E tem atleta que procura porque está num momento ruim de cabeça, que não está conseguindo se encontrar, não sabe como sair dessa situação no momento, e aí o coach, com as estratégias, com esse poder mental, ferramentas de PNL, o atleta começa a identificar características, valores, várias situações, e aí sim ele começa a entender quais são os comportamentos que ele tem que ter para sair daquela zona que ele está e passo a passo evoluir. Então o trabalho é direcionado para todo tipo de profissional. E é 100% um trabalho emocional ou não é só isso, Betão? Não é só emoção. É muita razão.
O atleta identifica coisas que ele está fazendo, coisas que pessoas que estão próximas... Quem são os influenciadores? Eles são encorajadores ou desencorajadores? Eles são producentes ou contraproducentes? Então, assim, existe uma gama enorme de situações que o atleta tem que identificar. Se ele está se sabotando ou se tem uma sabotagem que é externa que está influenciando, ou então ele está deixando de fazer alguma coisa. Quais são os ambientes que ele está frequentando? E a sabotagem é do companheiro, dele mesmo, ou do próprio treinador? Porque às vezes tem essa relação meio difícil. Eu tenho um atleta que pela terceira vez me contratou, está na Europa, é atleta inclusive de seleção brasileira de uma modalidade, e o trabalho principal esse ano é de relacionamento. Ele está tendo um problema grande de relacionamento e o coaching está ajudando ele a entender o momento, essa dificuldade, entender os ambientes e as pessoas, e aí sim ele tem estratégias para saber como que ele tem que se portar nos treinos, nos jogos e com aquelas pessoas. Ele está num momento que ele tem que viver a vida dele, se blindar e terminar a temporada bem. Então é uma estratégia para ele não afundar, porque o sonho dele foi ir para esse país. Agora que ele chegou nesse país, ele se decepcionou um pouco, mas é a carreira dele, ele tem que ter foco nisso. Então as estratégias nesse caso, né, foi para saber como lidar com o técnico, com os companheiros que são estrangeiros, com os companheiros do país e essa distância do Brasil, que também é complicada para o atleta que está lá fora. E a gente sabe, né, no Brasil muito se fala, não só futebol, os outros esportes, que o problema do esportista, do atleta brasileiro é o lado emocional. A gente teve 2 eventos aqui no país, né, a Copa do Mundo 2014, a Olimpíada 2016, onde o lado emocional aflorou bastante por ser no nosso país e por essa cobrança por resultado. Essa é uma das grandes dificuldades do atleta brasileiro, Betão? Sim, fora o investimento, né? Sim, que ele tem que pensar no treino e no que vai comer, né? É bem complicado, né? Tem várias modalidades que ainda tem atletas que trabalham, que fazem um extra, fazem alguma atividade paralela. E não consegue se dedicar totalmente, não consegue ter o repouso, a alimentação correta. O Fernando que está aqui sabe o quanto isso é importante, né? Ter o descanso para recuperação. Então, assim, o atleta hoje, o brasileiro, ele é muito emocional em tudo, né? Ele é muito emocional. E ele precisa aprender a ter razão também. Ele precisa, sabe, se posicionar e diferenciar as situações. Eu acho que o coaching vem para ajudar o atleta a entender o cenário que ele vive, entendeu? E como dar o próximo passo, como se portar, como observar as coisas e tirar o maior proveito da sua profissão, porque é uma profissão maravilhosa. Ser atleta é maravilhoso, mas você tem que estar preparado para isso, senão você morre na praia. Com certeza. Betão, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação técnico e jogador, né? Essa é uma relação onde o coaching pode não interferir, mas melhorar essa relação? Sim, tanto da parte do atleta com a comissão, como vice-versa. Eu acho que é importante, assim, o coaching dentro de um grupo, a comissão tem os objetivos e o profissional coach, ele vai trabalhar o engajamento dos atletas dentro desse objetivo, dentro do que a comissão quer que atinja, ficar focado, ser mais assertivo dentro da rotina, é isso que eu entendo. E também a parte de relacionamento, porque tem aquele, como o Wendel mesmo falou, o atleta entra lá, encarava o leão, como que ele se sentia? Ficava amedrontado, ficava inibido. Isso é um negócio que afeta o rendimento dele depois. Porque às vezes ele olha para o técnico, o Leão, por exemplo, outros treinadores, um Muricy da vida, que tinha aquela cara fechada dele naturalmente, o atleta começa a falar, pô, ele está pensando, ele está me questionando, será que eu vou conseguir jogar com ele? Será que ele está pensando em... Então, assim, a gente tem que tirar isso da cabeça do atleta e mostrar que a pessoa é daquela forma e você pode agir mais naturalmente, simplesmente estar confiante e desempenhar. Então tem essa parte de relacionamento, sim, que o coach pode influenciar positivamente. Deixa eu aproveitar você que é ligado ao basquete, Betão, foi jogador e treinador. O basquete brasileiro é em reformulação, né? O feminino bem abaixo ainda, né? Infelizmente
não teve um bom desempenho, não vem tendo um bom desempenho. E o masculino que se esperava uma medalha, no mínimo bronze, né, que podia ter aquele confronto com os Estados Unidos, nem isso teve, né? Foi uma decepção, uma geração que se despediu, a geração em 2016 do Nenê Hilário, entre outros atletas. Como que você vê esse momento do basquete? A NBB vem melhorando tecnicamente, mas a gente sente carece ainda de grandes jogadores, grandes destaques que podem alavancar a modalidade. Como você está vendo o basquete neste momento, que era, junto com o vôlei, um dos esportes mais praticados, mais queridos, e foi perdendo espaço, né? O vôlei continua mantendo-se com títulos, e tem uma divisão, às vezes, com tênis, às vezes um esporte esporádico que surge numa Olimpíada, o handball em algum momento, o tênis de mesa agora com o Caldeirano chegando numa final. Como que você vê esse momento? Em relação ao basquete, estando de fora agora, eu posso até comentar que a base é o problema do basquete. Diferente de um futebol que em qualquer lugar tem garotos jogando bola, na rua, em clube, em várzea, tudo, o basquete tem um problema da base. E o pior, os técnicos da base, eles se preocupam muito mais com ter resultado do que com o desenvolvimento dos garotos. O futebol também sofre com isso, né? Sim, mas o futebol tem um volume muito maior, sim. O basquete é menor. Então, a dificuldade maior é que os técnicos nas categorias de base, eles trabalham para ter o resultado e não tanto o desenvolvimento a longo prazo. Poucos clubes conseguem ter esse desenvolvimento a longo prazo. E também os atletas brasileiros, eles têm essa mania, e as pessoas que estão envolvidas, pelo menos no basquete ali, que eu posso falar, eles acham que o jogador, quando é muito cedo e tem um talento, consegue fazer a diferença, ele está garantido para o futuro. E isso não é verdade. Entendeu? Porque no meio do caminho muita coisa acontece, a mudança física, às vezes os moleques ou as meninas que já têm um potencial quando são novos e aí com 16, 17, 18 anos que está ali no final da fase de maturação, os outros jogadores se desenvolvem muito mais, crescem, ficam muito mais fortes e aqueles jogadores que se destacavam não conseguem ter um destaque porque eles não se aprimoraram em outras partes. Então tem muito disso no basquete brasileiro, mas a gente continua torcendo, né, para o feminino desenvolver novas atletas, para o masculino, agora tem alguns meninos que estão se destacando, o Iago, que está aí no Paulistano, foi meu atleta no Palmeiras, é um moleque que, eu acho que esse moleque tem bola para ir para a NBA, é muito focado, ele sabe exatamente o que ele quer, é muito bom de bola, dorme com a bola na mão, e nós precisamos de atletas assim, que tem essa gana para conquistar. Eu acho que falta também isso, o atleta querer conquistar. E aí o atleta chega à NBA, por exemplo, como tivemos vários exemplos, né? Agora não é mais raro um atleta brasileiro estar na NBA. Agora já se tornou até comum ter um atleta brasileiro na NBA. Está diminuindo mais uma vez o número de atletas brasileiros, mas nós tivemos um grande número de atletas participando. Aí quando vem para a seleção não tem o mesmo desempenho, ou tem problemas de disciplina. Você consegue explicar isso, Betão? Agora já pegando o lado do ex-jogador e do coach esportivo, por que acontece isso? Exatamente um atleta que vira uma esperança por estar numa grande liga, né, a maior liga, a principal do basquete mundial, e aí quando volta para a seleção não tem esse desempenho que existe na NBA, a cobrança é muito forte na seleção. Eu acho que isso também passa um pouco pela gestão dentro da seleção, de quem está comandando, agentes, tem tudo isso, porque não é porque o cara joga na NBA que ele está vindo para cá e ele é o superstar, ele pode fazer o que ele quer. Não, tem que ter diretrizes dentro do sistema ali. E às vezes falta isso. Então um jogador que não tem tanta experiência, não tem tanta bagagem, mas já tem um nome grande. A gente viu aí o Caboclo ano passado, teve um ato de indisciplina, que causou ali um mal-estar, e você vê, não volta. E é um potencial enorme. Então, quem trabalha esse jogador para recuperar esse jogador? O coaching é uma metodologia para isso. Quem vai colocar o coaching na vida desse jogador? É o agente dele? É a CBB? Quem que tem que fazer isso? Então, assim, passa por uma avaliação de todos. Né? E tem mais jogadores que podem ter esse tipo de problema de comportamental e mesmo de entender qual que é a sua função dentro de uma seleção. Porque um atleta desse que vem com esse nível de notoriedade, de NBA,
se espera dele que ele alavanque a modalidade e não que faça uma coisa dessa. Então essa parte comportamental está faltando alguma coisa ali de entendimento para o atleta. Aliás, sobre expectativa, né, Betão? O jogador e o atleta trabalham muito com a expectativa. Numa competição, num novo contrato, num contrato de patrocínio, principalmente esporte olímpico, que ele torce muito para uma empresa aceitar um projeto e apoiá-lo. Quem sabe que o Bolsa Atleta está cada vez pior, estão cortando verba dos atletas brasileiros que precisam e muito dessa verba. É uma dificuldade financeira muito grande, infelizmente a Olimpíada não fez bem para o esporte brasileiro, infelizmente. Como que é trabalhar com essa expectativa e como que você trabalha com isso, que o atleta fica nessa ansiedade de querer conseguir algo melhor para a sua carreira? Hoje eu consigo trabalhar com atletas de várias modalidades, né? Esse final de semana eu acompanhei um piloto agora na estreia da Stock Car e, na verdade, 2 pilotos, né? Um que está no melhor time, aí, vamos colocar assim, da Stock Car, e outro que está buscando patrocinador, né? Então, abrindo a cabeça dele, eu indiquei uma pessoa que faz o marketing esportivo, que vai fazer esse trabalho, tudo. Vamos ver se o atleta abre, né, arquivos na cabeça para entender que um assessor de imprensa, um marketing esportivo, tem muita coisa que pode estar junto com ele, que pode alavancar a carreira dele, né? E expectativa, você disse de Bolsa Atleta. Olha, eu vou falar por baixo aí, mais de 200 atletas que passaram pela sessão inicial do coach esportivo comigo, não seguiram adiante, seja no processo ou no acompanhamento que eu tenho, um projeto que é ao longo da temporada, por causa do Bolsa Atleta, que eles necessitam da ajuda, eles têm um nível muito legal, até atleta de bobsled brasileiro, a menina, sabe, num nível legal, ela falou, eu quero muito fazer, eu preciso fazer, só que o Bolsa Atleta não sai, eles cortaram, então isso vem desde os Jogos Olímpicos, e é lamentável, né? Enquanto o esporte estiver fortemente atrelado à política dessa forma, fica muito difícil. A gente precisa ter a iniciativa privada mais atuante. Por outro lado, é difícil para a iniciativa privada que não tem alguma forma de assim, divulgação, mais fácil de apoio, de apoiar. Imposto de renda, de dedução. Exatamente, né? Então, é muito complicado, mas a gente torce para que os novos governantes, quem vem aí, tem uma cabeça mais voltada tanto para a educação, quanto essa parte esportiva que está atrelada à educação, né? E que eu acredito que esses atletas são vitrine para a juventude, né? Para mostrar que tudo é possível, quando se tem meta, quando se tem determinação, quando não importa de onde você saia, você pode atingir e mudar a sua vida e a vida de quem está ao seu redor. Então, a gente espera que esse novo ciclo que vem aí no país seja mais favorável ao esporte. Era o que a gente esperava com os Jogos Olímpicos, já no Pan-Americano, depois nos Jogos Olímpicos, e não aconteceu. Betão, eu vou até aproveitar que está com o microfone na mão, está revezando com ele, aproveitar, agradecer sua presença aqui mais uma vez. Muito obrigado por ter voltado aqui, a gente teve aquele problema técnico que a gente citou no começo. Muito obrigado, viu, Betão? Sucesso, e para quem quiser mais informações, como te procurar nas redes sociais, Betão, por favor. Bom, vamos lá. Se jogar no Google lá, Coach Betão, C-O-A-C-H, Coach Betão, vai achar meu site, www.coachbetão.com, no Instagram, @CoachBetão, minha página no Facebook, Coach Betão, Coach dos Atletas. Então, minhas informações, dicas, vídeo, também tem o canal no YouTube, que eu estou começando agora a colocar bastante informação e dica. Então, os atletas que querem, às vezes, eu quero conhecer, saber melhor o que é o coach. Vai lá, procura, vê o depoimento de atletas, vê palestra, vê informação. É assim que vai me achar na internet. Obrigado, viu, Betão? É um prazer muito grande, Fred, estar podendo participar aqui com vocês desse programa. Obrigado pela oportunidade, poder falar de coaching. Isso, para o esporte nacional, eu acredito que o coaching vai ser uma das ferramentas daqui para o futuro super importantes para agregar, não importa se seja no esporte de base ou profissional.